Saudações antarianos e antarianas, eu sou Gustavo Lopes e no Destrinchando Game of Thrones de hoje eu vou falar sobre os maiores furos que a gente teve em Game of Thrones. E aí galera, antes de mais nada eu quero muito agradecer a vocês que estão comentando, curtindo os vídeos e assistindo. Muito obrigado, e eu já deixo aqui na tela aparecendo em algum lugar o link para você ver o nosso último vídeo. Hoje eu vou falar sobre os furos que a gente teve na série, tem um pouquinho de livros também, não os furos dos livros, mas eu vou falar um pouquinho, comparar série e livros. Tem vários furos que a gente vai percebendo. A primeira temporada com certeza é a mais fiel aos livros e os erros vieram nas outras temporadas, porque eles começaram a seguir caminhos diferentes dos livros e daí eles esqueceram que eles começaram sendo fiéis aos livros. Então eles modificaram e daí eles esqueceram de um monte de coisa e aí eles ferraram bastante a série, porque tem muito erro. É claro que às vezes a gente não percebe, inclusive se você assistiu só a primeira temporada uma vez, a segunda uma vez, a terceira uma vez, etc. Mas quando a gente volta para assistir, a gente começa a perceber esses furos de roteiro. O primeiro furo de roteiro que eu queria falar aqui é do herdeiro da casa Tyrell. Quem que é o herdeiro da casa Tyrell na série? É o Loras. O Loras, ele é o herdeiro, inclusive isso é dito na série, não estou inventando nada aqui. E qual que é o furo de roteiro que tem? Os Tyrell, eles não são uma casa qualquer, eles são uma casa muito rica, muito poderosa. Eles são guardiões do sul. E isso é algo muito importante. Por exemplo, a casa Stark é a casa guardiã do norte, a casa Lannister é a casa guardiã do oeste, e assim vai, cada casa é guardiã de um lado, e isso é muito importante, inclusive. Então, isso mostra que a casa Tyrell é muito importante. Acontece que, na quinta temporada, o único herdeiro da casa Tyrell, ele é preso. E daí os caras não fazem nada, eles deixam lá, ah, não, beleza, deixa, não tô nem aí, deixa esse guri aí, foda-se ele. E não é bem assim que deveria ser. Afinal de contas, é o único herdeiro. Inclusive, o Tywin, ele usa esse único herdeiro para ameaçar a Olenna Tyrell. Ele fala, olha, se você quiser, eu vou e coloco ele na guarda real. E daí ele nunca vai poder ter filhos e aí a casa Tyrell começa a ruir. E aí ela fala, não, que isso, não, pera, eu assino aqui, ele casa com a Cersei, acabou. E daí, de repente, quando prendem o cara, eles não fazem nada, absolutamente nada. Nos livros acontece algo muito parecido, mas nos livros o Loras, ele é o terceiro na lista de sucessão. Ele tem mais 2 irmãos mais velhos. Então não tem problema ele ser preso assim. Tem problema, é claro. Mas é bem diferente do contexto da série. Ah, é o meu terceiro filho, mas a minha casa não vai cair por causa disso. Eu tenho mais 2. Os 2 mais velhos, inclusive. Então faz sentido nos livros ele ficar ali. Mas na série não faz sentido nenhum isso. É um puta furo de roteiro. E esse é o primeiro que eu tô falando aqui pra vocês. Mais um furo de roteiro na quinta temporada. Vocês devem se lembrar que a Hilária, ela usa um colarzinho que tem um leão. Aquele colar inclusive tá na boca de uma víbora pra ameaçar a Cersei. E ela fala pro Jaime que só ela e a Myrcella têm aqueles 2 colares ali. Fala, não, eles são únicos. Só eu e a Myrcella temos esse daqui. Então com certeza é dela. Só que esse colar raro não é tão raro quanto a Cersei pensava. Na primeira temporada, o Joffrey dá um colar igualzinho pra Sansa. E a Sansa ainda até fala, nossa, ele é tão bonito quanto aquele que a sua mãe tem, né? Pois é igualzinho que a minha mãe tem. E só pra decretar, pra ver como que esse colar não é tão raro assim, vocês lembram da Ross? Aquela puta que era de Winterfell, depois ela foi pra Porto Real. Ela era muito amiga do Mindinho, mais ou menos amiga na verdade. Ela trabalhava pro Mindinho e também ficou amiga do Varys, trabalhou um pouquinho com o Varys, depois o Joffrey matou ela. Então, ela tinha um colar igualzinho àquele, porque o Tyrion presenteou ela com um colar daquele. E ela inclusive na primeira temporada mostra aquele colar pro Theon Greyjoy. Então esse colar não é nem um pouco raro, até uma puta tem. Então Cersei, você marcou nessa daí, você não está certa nem um pouco. Vocês lembram na primeira temporada, quando o Ned Stark ele vai investigar os filhos do Robert, né, e etc. E aí ele lembra das últimas palavras do Jon Arryn? A semente é forte. O que o Jon Arryn quis dizer com aquilo? A semente dos Baratheon e a semente dos Lannister, ele era forte. Então, os Lannister tinham cabelos loiros. Mas, apesar disso,
quando eles entrassem em contato, por exemplo, com os Baratheon, eles iriam sucumbir, porque a semente dos Baratheon era mais forte do que a dos Lannister. Então, qualquer Baratheon iria gerar filhos de cabelos negros. E é assim que a gente descobriu que a Cersei não tinha nenhum filho do Robert. Até aí, tudo bem. Qual que é o furo de roteiro que tem nessa citação que você está falando, Gustavo? Muito simples. Shireen Baratheon. Qual é a cor dos cabelos dela na série? Os cabelos dela são loiros, exatamente. Então, que semente forte é essa que faz a menina ter cabelos loiros? É outro furo de roteiro. E isso aconteceu porque eles não sabiam se eles iam colocar a Shireen na série ou não. Até que de repente eles decidiram, mas por algum motivo eles esqueceram que a menina tinha que ter cabelos pretos. E daí colocaram a menina com cabelos loiros, meio castanhos, qualquer outra cor que não seja preto. Então, na série, com esse furo, acaba que a gente pode até ficar na dúvida. O Joffrey, o Tommen e a Myrcella podem ser filhos do Robert. E eles podem ter errado, só achar que é do Jaime. Porque, afinal de contas, se a Shireen tem cabelo loiro, por que os outros 3 não poderiam ter cabelos loiros? Mas é um furo, é claro. Nenhum dos 3 filhos da Cersei é filho do Robert e eles erraram a mão na Shireen. Por falar em filhos da Cersei, tem mais um furo de roteiro aí. Na 5ª temporada, a Meg vai e faz aquelas profecias. Inclusive eu fiz um vídeo só sobre isso, vou deixar aqui na tela aparecendo em algum lugar. Então, nessa temporada, a Meg faz essas profecias e daí ela fala, mas você vai ter 3 filhos. Mas tem um problema. Na 1ª temporada, a Cersei fala que ela teve um filho com Robert. Ela inclusive fala, ele tinha cabelos negros. Esse foi o único filho que ela teve do Robert mesmo. E daí, de repente, a Meg fala que ela só ia ter 3, mas ela teve 4 na verdade, então. E mesmo que se fosse um Nat morto, o que não foi, porque ele morreu depois que nasceu, era um filho. Então a Meg errou. A Meg errou a profecia dela e não tem por que a Cersei ficar louca do jeito que ela fica por causa das outras profecias. Porque ela já errou. Ela errou só, ela acertou que ela ia se casar com um rei. Os outros podem ser, loucura da cabeça dela. Ela pode ter zoado a Cersei. Mas o problema não é esse, é que eles erraram realmente na série. É um furo de roteiro, dos grandes inclusive. Porque nos livros não tem esse filhinho aí de cabelos pretos da Cersei com o Robert. Eles só usaram isso na série pra gente entender que os filhos da Cersei realmente não eram do Robert. Só pra falar que a semente é forte mais uma vez. Vocês já assistiram o curioso caso de Benjamin Button? Que é aquele cara que ele nasce velho e daí ele vai ficando novo até virar um bebê, morrer, etc. Desculpa se eu dei spoiler pra vocês, mas esse filme é antigo, vocês já deviam ter assistido. Acontece uma coisa bem parecida também com o filho da Gilly, que é o Sam, né? Que ela deu esse nome em homenagem ao Sam. E daí, esse garoto nasce na 3ª temporada e na 5ª temporada ele ainda é um bebê. Eu não sei qual é a magia que eles usaram em cima desse garoto, porque nesse mesmo tempo a Myrcella ela vai pra Dorne e fica lá anos em Dorne. Inclusive ela nem se lembra como que é mais Porto Real. Ela fala, nossa, não, mas aqui é minha casa, eu fiquei tanto tempo aqui que eu nem lembro mais de Porto Real. Pra mim isso aqui é minha casa. E o garoto continua a mesma coisa. Fala, mas tá, você pode estar se enganando. Cara, na 3ª temporada, o Mance Rayder aparece. Ele fala, olha, eu vou acender a maior fogueira que o Norte já viu. E daí ele some a temporada inteira. E daí depois a gente vê ele acender a fogueira. Daí o Jon Snow luta contra ele. Ele é capturado, mata o cara. O Jon Snow vira Lorde Comandante da Patrulha da Noite. Vai pra Dorolar. Resgata os selvagens, volta, conta pro Sam ainda. A gente foi lá, lutamos contra os outros, resgatamos os selvagens e Aço Valeriano funciona contra os outros. E o guri continua um bebê ainda, é como se não tivesse passado tempo nenhum. E agora que eu tô falando isso, vocês devem estar notando isso, porque muita gente não nota. O garoto é um bebê desde a 3ª temporada e passou uma porrada de tempo. Então, é um belo furo de roteiro. E eu acho que eles só deixaram o garoto sendo um bebê ainda por causa dessa 6ª temporada, quando eles vão precisar desse bebê para dar uma ligação legal entre a família do Sam e a Gilly.